Olá, uma ótima noite para você. Estamos começando aqui mais um programa Qual é o Valor? O nosso assunto de hoje já me deu aqui, nasceram mais alguns cabelos brancos, mas hoje a gente vai tentar fazer vocês aí em casa entenderem direitinho do que se trata e por que isso é tão importante para a nossa vida. Nós vamos falar hoje, né, Valdemar, daqui a pouco eu apresento também o Matheus, nosso convidado, nós vamos falar sobre o conjunto de ideias, de símbolos, de memórias que formam, na verdade, os nossos valores, as nossas opiniões, né? Por que a gente pensa como a gente pensa? Por que, de repente, eu gosto disso, não gosto daquilo? Será que o gosto é livre ou alguém trabalhou ali atrás? Existe uma intenção de formar esse gosto que eu adquiri? Parece conversa de maluco, gente, mas nós já vamos entender. Nós vamos falar hoje de Homem-Aranha, né? De tudo, cinema, nós vamos falar de filme. desenho animado, de filme e de novela também. Nós vamos falar de novela. Então, assim, para discutir esse assunto aqui, nós convidamos hoje, temos aqui o Matheus Araújo, professor de literatura, criador do curso online de literatura e do projeto Redescobrindo os Clássicos. Seja bem-vindo, Matheus. Eu que agradeço, Mira, Valdemar. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com todo mundo aqui em casa. Vai ser um pouquinho difícil explicar exatamente o que é imaginário, não vai. Mas todo mundo vai sair daqui entendendo e vai sair daqui sabendo o que fazer diante de uma situação tão difícil que a gente está vivendo em relação ao nosso imaginário. Porque, na verdade, nós estamos rindo aqui, gente, mas é sério esse negócio. E ele é mais complicado do que se parece. Nós chamamos o reforço, né? Temos o Guilherme. Temos um reforço. Também, né? O Guilherme Almeida está aqui no telão com a gente. Guilherme, aparece aí. O Guilherme, que é professor de História, consultor na área de Educação. Seja bem-vindo, Guilherme, para participar conosco dessa discussão. E eu já começo aqui passando a bola para o Matheus, para a gente dar um primeiro significado para esse negócio de imaginário. O que é imaginário? Por que é importante falar sobre isso? Olha, tecnicamente, imaginário é aquilo que faz a ponte entre os nossos sentidos e a nossa memória. É um pouquinho difícil explicando assim, mas preste atenção que você vai chegar a uma conclusão. Tudo que passa pelos nossos sentidos, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente sente, vai para a nossa memória. E toda essa carga de experiência que a gente vive, em certo momento, a gente precisa colocar para fora em forma de decisão, em forma de ação, um ato que a gente toma, qualquer tipo de atitude, com quem que a gente se relaciona, do jeito que a gente fala, aquilo que a gente quer, os nossos objetivos na vida, tudo isso é influenciado por aquilo que a gente já viveu, pelas nossas experiências. Então, vamos dizer assim, o órgão da mente que é responsável por isso é justamente o imaginário. Ele vai trabalhar as nossas experiências para que a gente tome uma decisão. Eu costumo dar um exemplo muito prático e muito fácil que qualquer pessoa em casa vai entender. Se eu perguntar aqui agora, se você está numa sexta-feira à noite, sem nada para fazer em casa, você vai pedir ali uma comida. O que é que você pede? Hambúrguer ou sushi? Cada um vai escolher um, não é? Você, Mira? Eu peço sushi. Eu sushi também. Vamos ver o que o Guilherme... Combinando. Ô, Guilherme, você consegue ajudar a gente aqui, o pessoal que está em casa, entender também de modo aí mais fácil o que é esse tal de imaginário e por que ele nos preocupa tanto hoje? Porque essa é a questão, o pano de fundo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui na presença de vocês. O grande professor Matheus aqui também. O Matheus já colocou um ponto inicial muito interessante, é essa ponte que nós temos. Só que essa ponte, para o lado da história, ela é muito convincente quando nós vamos entendendo toda a jornada do homem perante a história, né, do seu caminhar, quais são os valores, quais são os pontos que criaram determinadas situações para o homem agir de determinadas formas. O que eu normalmente me debruço em cima dos estudos e o imaginário ele é fundamental para a gente entender a história, é como que determinadas coisas aconteceram em determinados lugares naquela época. O imaginário, né, às vezes a gente tem que ir na raiz da coisa, não é ficar só pensando na questão de imaginética e elucubrações, pensando muito ampla a coisa. O imaginário é aquilo que transforma toda a linguagem simbólica, que é uma linguagem mental, que ela passa por uma linguagem oral e depois por uma linguagem de ação, né? Eu vou dar um exemplozinho bem simples aqui.
quando a gente estuda, por exemplo, o nazismo. Hitler não simplesmente chegou e já colocou de forma tão impositiva todos os seus valores. Ele moldou o imaginário do povo alemão com todas as situações que existia depois da crise de 29. Quando ele consegue moldar toda essa imaginação de um novo cenário que ele quer mostrar, o seu discurso, ele vai fortalecendo esse imaginário criado e depois as pessoas começam a agir conforme esse imaginário criado. Então, a hora que você vê aquela massa da população alemã agindo daquela forma, e a gente discute só a forma de agir, fala, mas eles estavam coniventes com aquele horror todo? O problema é ir lá na raiz, é ir na ancestralidade de todo esse pensamento, de toda essa organização mental, que é a organização do imaginário, para entender como isso moldou a linguagem moldou a ação. Então, é um caminho aí. É interessante. E quando nós olhamos para nossas realidades atuais ou as realidades históricas passadas, fazer o caminho para trás, inverso, é fundamental para entender aonde está a raiz, o início da alteração daquela forma de imaginário, que vai alterar a linguagem, a forma de comunicação e, obviamente, a forma de ação. Ó, esses caras são inteligentes demais, Valdemar. Eu vou fazer aqui a fala da dona de casa, tá? É o seguinte, sabe aquelas coisas que a gente antigamente considerava um absurdo? De repente você começa a aceitar, você começa a achar, mas não é tão grave assim e tal. E vai passando. E vai passando. E aí, gente, tudo isso faz parte o quê? De várias ações que foi construindo aos poucos o seu imaginário para uma tolerância com o que não deveria ser tolerado. E aí a vida vai mudando e você nem percebe. Eu queria falar um pouquinho dessa história do nazismo, queria ouvir você, porque olha só, veja se faz sentido, gente, Matheus, Guilherme aí. Quando Hitler começou a inventar toda aquela loucura lá, o alemão estava destruído, né? Vindo da guerra, destruído, moral para baixo e tal. E aí começou-se a construir esse imaginário. Uma das coisas que eles fizeram, olha para vocês terem uma ideia, foi vestir com fardas lindas aqueles homens. De certa forma, assim, valorizou de novo, chamaram Hugo Boss para fazer as fardas. Tudo isso não é por acaso. A construção de imaginário, ela pega diversos aspectos para tornar algo aceitável. Não é isso, Matheus? Me ajuda a entender também. Com certeza. Sempre que você quer moldar o imaginário de uma população, e o professor Guilherme explicou isso muito bem, você vai apelar principalmente para os símbolos. Então, é a transformação simbólica daquilo que a gente já conhece no nosso dia a dia, né, que vai moldar o nosso imaginário. A gente vai passar a aceitar certas coisas. Então, por exemplo, antigamente todo mundo conhecia a história da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau. O lobo, com certeza, era mau. Em todas as histórias, o lobo era sempre mau. Hoje em dia, a gente vê uma série de histórias em que o lobo é o bonzinho, em que o lobo é alguém que a Chapeuzinho Vermelho deveria se relacionar. Simbolicamente, isso é uma queda, porque o que é que representa realmente o lobo mau dentro dessa história no conto de fada clássico? Representa a figura do pedófilo. A criança não deve se aproximar dessa figura. Então, isso protege a criança, essa história protege a criança. A partir do momento em que a gente começa a contar uma história que o lobo não é mau, e aqui a criança deve se aproximar do lobo, que a criança deve fazer amizade com o lobo, a criança se torna fragilizada, ela fica mais frágil, ela se torna mais suscetível a esse tipo de ataque. Aí nós temos, na realidade, então, uma deformação do imaginário, né? É uma inversão de valores, né? Porque, na realidade, o imaginário serve, né? Para você ter bons livros, boa cultura, ouvir boa música, né? Ter bons valores e, através desses bons valores, formar as pessoas a tomar decisão. Quando você inverte tudo isso e separa o que é o bem e o mal, ou mistura essa questão, você tem uma deformação, né? Fala um pouquinho para nós. Com certeza. Quando a gente, ali, criancinha, né? Quando a gente começa a escutar as histórias, os contos de fadas, as fábulas... A gente até pode colocar, já temos umas imagens, pode continuar falando no fundo. Vamos colocar uma e aí pra dar uma você olhada. vai mostrando e contando pra gente. Ó, esse é da nossa época, isso Olha aí é aí, 1900 bolinha. exato. Quando era bom ainda, né? Quando era Mas bom, tá bacana né? ainda, né? Quando a gente tem, por exemplo, os contos de fadas clássicos, os filmes até clássicos da Disney também, o que é que a gente tem? A gente tem o símbolo clássico do que é a princesa, ou seja, do que é que a mulher deve ser, o que é o príncipe, o que é que o homem deve ser, o dragão, né, que ataca a princesa, ou então a bruxa, que é o símbolo do mal, que a gente deve combater. Se hoje em dia tudo isso está distorcido,
como, por exemplo, a fada madrinha do novo filme aí da Cinderela, né? Que agora... Olha a fada madrinha. A fada madrinha do novo filme da Cinderela, que na verdade não dá nenhum vestido a Cinderela, dá um terno, né? Porque o terno agora, segundo eles, né, pode ser roupa de homem ou roupa de mulher, esse tipo de coisa. Então há aí uma deformação do imaginário, principalmente infantil. E aí o professor Guilherme pode até falar muito bem, puxando esse exemplo do nazismo. Os jovens, as crianças, são muito mais suscetíveis porque eles ainda não têm o imaginário completamente formado. Eu não sei você, Guilherme, mas eu vou continuar chamando minhas 3 filhas de princesas, né? E vou dando essa postura de princesa, né? Para que elas possam realmente ter esse sonho, né? Esse encantamento de nobreza, de bons valores, né? Assim como também o príncipe, né? Aquela ideia de você buscar por um príncipe que tem valores nobres, esse espírito de serviço, essa questão realmente de formar um ser humano completo, né, Guilherme? Você também está nessa linha? Também não sei se tem filho ou não. Eu vou chamar minhas filhas de princesa. Com certeza, são princesas e depois vão virar rainhas. Não E as tive filho, esposas não foi também, tá, agraciado. meninos? Não é só as filhas, não. As esposas também, por favor. Isso aí. Com certeza. Eu não fui agraciado com a paternidade, mas eu coloco também os meus alunos como uma ideia até de filiação. Boa. Mas o que vocês estão colocando é um aspecto que chama muito a atenção dessa inversão. A inversão de valores que tanto é batida. Veja, uma coisa interessante é o seguinte: nós não temos um vácuo de imaginário nem vácuo de valores. A palavra mesmo é pervertido, é alterado. E essa alteração ela tem que ser feita decantada aos poucos para depois ela virar algo que está no momento aceitado. Então, na década de 40, 50, 70, até a década do início dos 2000, nós não conseguiríamos e não veríamos uma fada madrinha que é um homem, como vocês mostraram muito bem aí. Por quê? A sociedade não está naquela perversão total ainda para aceitar isso daí. Então a coisa ela tem que ser feita aos poucos. Essas alterações elas são feitas à medida, ela é feita à medida que a sociedade vai avançando. O caso do nazismo que a gente começou a debater, né, que eu coloquei nesse ponto inicial, na medida devagarzinho, veja, ele não surge com ideias do nada. Por que o nome é Terceiro Reich? Porque teve o segundo e teve o primeiro. Por que ele usa a suástica, aquela cruz torta, né? A cruz de ferro retorcida? Porque ela rememora um símbolo de uma civilização dita pura, da ancestralidade lá dos indo-europeus de 3.000 anos antes de Cristo. Então, eles não criam nada novo no momento. Eles utilizam de elementos que já tem na cultura e vão colocando a alteração desses elementos aos poucos. Então, a novela é um caso sintomático disso, esses desenhos também, livros, o que estão ensinando para nossas crianças nas escolas, é a mesma coisa. Elas são padrões alterados aos poucos, eles não são impostos. E essa é uma alteração, então, do imaginário feita aos poucos. Então, no final das contas, as crianças que, na sua maioria, estão indo nos cinemas e olhando aquela fada madrinha que é um homem, ou no mínimo é um ser meio híbrido, aquilo não causa não espanto, choca, né? porque já está sendo acostumado ao longo do tempo. É isso que nós temos que analisar, principalmente historicamente, aonde foi feito esse início da perversão. No caso da Alemanha e outros casos históricos, é fácil a gente ver isso quando, por exemplo, uma sociedade está imersa num caos causado pela Primeira Guerra Mundial, a década de 20 e a terrível crise de 1929, deixa a população europeia e principalmente alemã sem eira nem beira. Todas as certezas que eles estavam segurando, política, economicamente, religiosamente mais ou menos, porque já tinham uma diminuição dos valores religiosos, essa população está sem pai nem mãe. Aí chega uma identidade política
como você bem colocou, Mira, totalmente performada, bem vestida, mostrando organização em meio ao caos. As pessoas se ligam nisso. Eu quero ser isso e eu quero isso para mim e para o meu país. Então, a Alemanha, que está imersa no caos, assim como a União Soviética, que é a Rússia que esteve imersa para ser criada a União Soviética, faz com que a população busque padrões de ordem, porque a mente humana não lida com a desordem, com o caos. Você precisa de um porto seguro. E eles funcionam como isso, como um porto seguro. Eles dão essa mão para te tirar desse caos. Agora, o que nós vemos ao longo do século XX é o caos e a perversão dos valores criados por eles mesmos, e eles darão a saída. O filme V de Vingança é maravilhoso nessa ideia, e fica aqui uma dica também interessante para assistir, que você cria o caos e você dá a solução para aquele caos. Sabe, Guilherme, você... Nossa. No começo da tua fala, você falou uma coisa que me chamou bastante atenção, né? Que não tem esse vácuo de formação, né, do imaginário, né? Ou você está formando o imaginário, né? Isso é a formação para o bem, ou você está deformando o seu imaginário, né? Por isso a importância da escolha de bons livros, bons filmes, né? Bons conteúdos na internet, porque hoje tem conteúdo para todo quanto é tipo de informação, né? Então essa busca de bons conteúdos vão formar o imaginário. E os maus conteúdos vão deformar. Como é que fica essa questão da formação e da educação do imaginário, Perfeito. Matheus? Perfeito sua colocação, Waldemar. Seguinte, a partir do momento em que eu tenho vamos dizer assim, uma esponja dentro de mim que absorve tudo que está ao redor, eu preciso me alimentar de coisas boas. Eu preciso encher a minha mente, encher a minha imaginação de coisas boas, de exemplos positivos, principalmente quando a gente é criança, né? Exemplos positivos, histórias realmente edificantes, clássicos da literatura, clássicos do cinema. Então, quanto mais cultura eu absorver nesse sentido, né? Boa música, ao contrário das músicas que muito hoje em dia estão aí na mídia, muito hoje em dia estão aí tocando nas rádios. Então, acompanhar boa música, bons filmes, boa literatura. Então, buscar para sempre... criançada, bons desenhos, né? Bons Não, desenhos. Simpsons, né? Tem os Simpsons vocês aí pra falaram mostrar. dos desenhos, eu ia chamar os Simpsons, exatamente. Porque assim, gente, parece que a gente é retrógrado aqui, mas não é isso não. É porque tem que começar com os pequenininhos, porque ali, ó, a gente assiste isso hoje, os nossos filhos assistem, e acha engraçadinho o Bart tratar o pai dele desse jeito. O Homer é o bobão, o Bart enfrenta o Homer tá sempre com essa cara de perdido. Olha lá, ali o Bart tirando meio que sarro dele, entendeu? Debochando. E isso aí, as nossas crianças vão assimilando isso. Esses dias eu estava vendo a Peppa, e a Peppa falando pro pai dela, papai bobinho, papai bobinho. Pig, Tá? Papai Pig, bobinho. Então, essa questão de realmente você representar de forma invertida os valores, vai deturpando a sociedade, né? Vai deturpando totalmente. É só a gente pensar. Veja, o nível de música, a decadência da música da década de 90 para cá. Veja, o El Chan, ele escandalizou nos anos 90, né? Hoje em dia, ele está muito fraco perto do que acontece, né? É uma coisa até suave perto do que a gente vê hoje na música. Então, isso foi se normalizando ao longo do tempo. 30 anos depois, já é uma coisa atrasada, porque hoje em dia está muito pior. Não dá pra dizer nem que é normal, mas sim que é comum, né? Está cada vez mais comum, né? Exato. E é engraçado, gente, nós vamos fazer um intervalo, mas só para vocês pensarem em casa, quando começa, a gente falou que não tem vácuo, né? Vocês lembram dos Mamonas Assassinas? Sim. Eles faziam já um pouquinho umas letras picantes, mas no tom do humor, da brincadeira. A coisa não vem assim de uma vez para você se assustar. Vem a conta-gotas e de repente você começa a achar tudo normal, tudo legal. A gente vai fazer um intervalo e nós já voltamos mostrando para você também cenas de filme e cenas de novela, falando das novelas, de momentos que você aí em casa vai se lembrar de como isso foi importante no imaginário brasileiro. Já voltamos.
Estamos voltando aqui com o nosso Qual é o Valor de hoje, falando sobre imaginário, conversando com dois feras, dois professores, o professor Matheus Araújo, professor de literatura, e o professor de história, Guilherme Almeida, que está com a gente ali no telão, além do Valdemar aqui, sempre trazendo também as contribuições, né, Valdemar? Sim. E eu dou uns pitaquinhos só, eu jogo a bola para vocês. Mira. Estou aqui aprendendo um monte, viu? Esses assuntos a gente dá uns pitacos. Gente, olha só, me parece que esse imaginário atual, ele é muito moldado nesse progresso material, muito mais do que o progresso espiritual. O que se buscava antes, hoje já não faz tanto sentido. E aí eu trago cena de um filme clássico também, que é o Sétimo Selo, para a gente conversar um pouco sobre isso. Vamos soltar essa cena do filme, que é o momento do jogo de xadrez. Ó, ali, eu vou narrar um pouquinho só para o pessoal entender. A morte veio buscar o cavaleiro, tá? Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov. Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet du det? Aí o cavaleiro vai pedir uma trégua Jag har sett ali. det på målningar och Lógico que ele não quer morrer, né? Ja, jag är verkligen en ganska Mas a skicklig morte schackspelare. não se fez de boba, Du não. kan Eu ändå sou um inte bom vara skickligare än jogador. jag. Varför vill du spela schack nu? Det är min sak. Det har du rätt i. Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig matt, förger du mig. Ó, Du fick começa svart. ali. Det passar ju bäst så. Inte sant? E ali começa, então, a gente quer entender o que essa cena, esse filme, tem a ver com o imaginário que nós estamos discutindo. Você vê, aqui. né, Mira, que a morte concorda em jogar o xadrez, né? Porque, na verdade, a morte nunca perde, né? A Ela já morte sabe que vai vencer. mais cedo ou mais tarde vai acontecer, né? Fala pra nós aí, Matheus. Essa cena do filme, ela trata principalmente desse confronto que a gente tem todo dia, na verdade, com a morte, né? Que é algo que a gente precisa pensar direitinho, que com a chegada do Covid-19, muitas pessoas começaram a perceber que um dia elas vão morrer, né? Sendo que isso sempre foi uma verdade universal. A gente sempre soube, o ser humano sempre esteve diante da morte, e a morte pode vir a qualquer momento, ela não tem um tempo determinado. Então a gente tem que estar sempre preparado, pelo menos para jogar esse jogo de xadrez aí com a morte, para pelo menos ter alguma coisa para enfrentá-la, né? Eu gosto de recomendar um livro aqui, para quem está buscando realmente formar o imaginário nesse sentido, que é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, né? Que é um livro fantástico que trata justamente de um indivíduo que buscou a vida material, que buscou, né, sempre ali estar na aristocracia. Ele era um juiz, uma pessoa muito rica, então que sempre tem uma vida muito confortável, e um belo dia ele percebe que ele está morrendo, ele não tem nenhuma salvação. E ele entra justamente em desespero, porque ele nunca meditou sobre isso, ele nunca parou para pensar sobre isso. Então, como a gente vive uma vida muito automática, né, a gente nunca para pensar sobre isso. Quando chega uma pandemia, quando chega um vírus como esse, quando chega toda uma situação caótica como essa, a gente começa a entrar em desespero. Então, pensar sobre a morte fortalece o imaginário, né? Porque eu posso ter um imaginário fraco, né? O imaginário fraco me impede de pensar sobre os outros, me impede de perceber a doença do próximo, da pessoa que está próxima, me impede de pensar sobre o Covid. As pessoas estão sofrendo com o Covid nesse momento, as famílias estão perdendo um monte de vida. Quer dizer, se eu não parar um pouquinho para meditar, para não pensar um pouquinho no próximo, para poder transformar essa realidade para o bem, eu acabo tendo uma vontade fraca, né? E um imaginário fraco. Exatamente. E esse é um processo, na verdade, natural que todo ser humano tem. Automaticamente, quando a gente está diante de uma situação nova, a gente quer procurar alguém que já passou por aquilo para receber um conselho, para entender o que é que está acontecendo. Logo no início da pandemia do Covid, quando surgiu o Covid, as vendas de um livro que se chama A Peste, do Albert Camus, elas foram lá para cima. Né? Então elas subiram muito, elas se tornou o livro mais vendido no mundo inteiro. Por quê? Porque as pessoas perceberam que elas precisavam educar o imaginário para saber o que é que viria pela frente. Então quem lê o livro já sabe o que é que viria pela frente, entende qual era a situação que estava nos esperando. Quem não leu continua desesperado,
continua sem saber o que fazer. Então, você meditar sobre esses temas difíceis, como a morte, como o desespero, como a dor, na verdade é muito bom, principalmente quando a gente tem o apoio de filmes clássicos como O Sétimo Selo, quando a gente tem apoio de livros clássicos como A Morte de Ivan Illich. Isso facilita muito para que a gente entenda a situação que a gente vai enfrentar uma hora ou outra. E tem uma frase na Bíblia que eu lembrei aqui agora, não vou saber em qual livro tá, que diz assim: melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Justamente porque esse momento nos faz pensar nossa vida. E hoje, né, Guilherme, o nosso imaginário, ele está todo voltado para o materialismo, para o prazer, para a vida boa. A sua alma, você não é preparado para a dor, você não está preparado para sofrer. E às vezes, gente, até você pode pensar em casa, né? A mínima coisa que sai do seu controle, você entra em desespero. Por quê? É como se a gente vivesse numa ilusão. Faz sentido isso, Guilherme? Totalmente. Veja, a cada ser humano vai morrer. É isso. Se tem um tecido que recobre toda a humanidade em todos os momentos históricos, em toda essa civilização, independente dos valores, a única certeza é a questão da morte. As civilizações mudam e mudam também a sua relação com a morte. E é claro, quando nós temos um desenvolvimento cada vez maior do ponto de vista econômico e material mesmo, né, das riquezas da humanidade a partir do Renascimento, lá nos anos de 1500, com as grandes navegações, um padrão estrutural do imaginário começa a ser alterado cada vez mais. A religiosidade começa a deixar de ter tanto papel importante na sociedade humana ocidental, perdendo para os valores de progresso material, os valores de ter no lugar do ser. E isso é tão claro como um 2 e 2 são 4, que a hora que você tem, numa idade média para trás, que essa vida material, ela tem um tempo X, e depois você tem uma continuidade em outras realidades, isso daí o cristianismo trabalha, outras religiões monoteístas e politeístas trabalham a mesma ideia, a mesma identidade. Quando nós temos um murchamento disso daí e uma proliferação das ideias materiais, das ideias de que o que vale é o que você tem, o que você constrói perante a sua vida, porque nada nos garante uma vida após a morte, obviamente que nós vamos ficar agarrados, né? Estou falando nós no sentido civilizacional, a fatores e símbolos que representam essa crença. Então as pessoas estão ligadas a essa crença que veio sendo criada aos poucos. Então, quando, por exemplo, nós fazemos uma comparação com a gripe espanhola que começa na Europa em 1918, tem seu ápice em 19 e 20 e começa a decair. Em números absolutos, a gripe espanhola, que foi uma influenza ou uma gripe, né, no sentido não é um vírus como que a gente tem hoje em dia. Travou aqui a fala do Guilherme, mas ele já volta. Daqui a pouco ele Eu volta. imagino que ele ia dizer que em números absolutos matou mais do que agora, né? E agora, voltou aí, pode continuar, Guilherme. Você disse em números absolutos... Em números absolutos, a gripe espanhola matou cerca de 55 milhões de pessoas. E qual que é o frenesi daquele momento? Não é que é quase nenhum, mas é o que nós temos hoje em dia. Muito menor. Então, o que nós temos que analisar é justamente isso. Por que lá que matou 55 milhões de pessoas, em relação ao que nós temos hoje, o caos era menor? As pessoas estavam mais acostumadas com a morte, claro, elas acabaram de sair da Primeira Guerra Mundial, a morte é uma coisa eminente, nunca se viveu tanto como atualmente, por conta de alimentação, de remédios, ótimo por um lado, mas a relação que nós temos com a questão da morte, ela sempre foi muito agressiva a partir do século XIX. Essa obra maravilhosa que o Mateus coloca, ela é fantástica, porque mostra o assombro de um burguês
russo perante a iminência da morte. Ele vai morrer. E o que é a vida dele perante tudo isso, né? Tem um outro livro que é um pouco mais denso, que é chamado A Solidão dos Moribundos, de um grande sociólogo chamado Norbert Elias, que trata a questão da morte, né? Então, a minha mãe, que é uma pessoa também religiosa e tal, que achava que tinha até uma relação boa com a morte, uma vez eu emprestei esse livrinho, um livrinho pequeno, fino, dela, credo, que livro mórbido. Eu falei, mas não tem morbidez aqui, trata de um símbolo, né? Um símbolo de passagem. Então, para ver como as pessoas não estão tão preparadas, não somos preparados para lidar com essa iminência. Agora, eu acho que é um aspecto muito positivo de nós aqui, do que as pessoas com mais desenvolvimento religioso, e principalmente dos valores cristãos, a relação que tem com a morte. Ela é dolorida, ela é difícil, ela tem que ter o luto. Só que ela não é o caos. É verdade. Não é o caos porque no nosso imaginário, na nossa formação de valores, na nossa Constituição, nós temos que é dolorido, mas isso é uma passagem. Inevitável. Tem que trabalhar no imaginário, né, Mira? Tem que Porque- trabalhar. Eu me Só lembro. uma coisa, uma frasezinha fala. que eu acho muito boa dos aborígenes australianos. Perguntaram o que é viver. Viver é se desenvolver, amar, respeitar e voltar para casa. É isso aí. Boa. Botar É pra a Deus. ideia de Boa. continuar. Muito Muito bom, Sabe o que eu Guilherme. me lembrei? É. De um cunhado desagradável que eu tenho. Chegou no meu aniversário assim, parabéns, está lembrando agora que você já viveu mais do que vai viver? Nossa. Queria matar ele. Mas, gente, é verdade. E é engraçado que tem uma outra consequência aqui. Porque eu quero sempre que as pessoas associem com a vida hoje, com o que a gente está vivendo. Porque nada é por acaso. É isso que você tem que colocar na cabeça. Mas as pessoas têm imaginário solto hoje, Mira. Eles veem Então, qualquer coisa, eles mas estão no é disso que eu ia conhecimento, falar, coisa das imaginário. utopias, porque Imaginário à tá medida solto. que a gente vive essa ilusão, você dá lugar para todo tipo de utopia, não é verdade? Mira, eu acho que as pessoas têm que educar a inteligência para poder encontrar a verdade, né? Encontrar a verdade tem que fortalecer a vontade para poder escolher pela verdade. Agora está uma confusão, o pessoal não escolhe o que assistir, não escolhe o que ver, não escolhe o que fazer. Vai ao léu, do lado que o vento levar, a pessoa segue, assiste o que tiver na primeira vez na televisão. É um negócio maluco isso, né, Matheus? Perfeito. A nossa atenção, foi feita uma pesquisa recentemente, o nosso foco de atenção, quando a gente está utilizando um telefone celular, ele muda a cada 47 segundos. A média de 47 segundos. Então, a gente está desviando o foco a cada 47 segundos. Como é que você escolhe quem você vai seguir na internet? Isso é uma pergunta muito boa, né? Por exemplo, eu seguia todo mundo. Quando eu comecei no Instagram, aquela novidade, você começa seguindo todo mundo. Hoje que eu já trabalho com isso, que eu tenho o meu perfil lá, que eu preciso focar nas pessoas que estão ali junto comigo, fazendo um trabalho junto comigo, fazendo um trabalho de formação de imaginário, eu sigo essas pessoas. Porque não dá para desligar a inteligência e assistir a primeira coisa que aparece na tela. Exatamente. Se você não fizer a escolha direcionada àquilo que você realmente entende que é o melhor para você, para o seu conhecimento, para a sua formação, você vai seguir qualquer coisa. Exatamente. O que a internet trouxe de muito bom também foi justamente esse poder de escolha. Então a gente precisa saber escolher aquilo que a gente está vendo. Infelizmente, ultimamente a gente está vivendo aí uma certa censura. Nem todo mundo pode falar o que quer na internet, né? Eu mesmo já sofri algumas vezes com isso. politicamente correto. Sim. Tá muito chato isso. Muitas Meu vezes Deus. politicamente incorreto, retaliações às vezes da própria Sim. plataforma, isso acontece. Então o tempo inteiro a gente está recebendo mensagem de hater, está sendo denunciado, porque realmente interessa a muitos que o imaginário da população brasileira, da população mundial, seja deformado. Então, a partir do momento que as pessoas têm um poder de escolha, né, de seguir conteúdos, né, seguir perfis que tenham um bom conteúdo, que realmente apontem para a formação de imaginário, é óbvio que a gente vai sofrer ataques e a gente sofre diariamente. Quem trabalha com isso sabe. Eu vou dar um exemplo aqui, Matheus, Valdemar, Guilherme, a gente que é mãe, eu, por exemplo, sou mãe de jovem, né? Já não é adolescente, 21 anos. A minha geração toda, os meus amigos que têm filhos nessa idade, às vezes a gente se encontra e fala, gente, o que aconteceu com esses meninos? A gente não tem resposta. E é tudo mais ou menos parecido, assim. O jeito como eles são hoje, a maneira como eles lidam conosco, e por mais que a gente
fale e tente trazer outros aspectos, outros lados, eles têm ideias preconcebidas, arraigadas, é um negócio assim... Porque tudo que eles assistem fica como se fosse uma marca, colado. né? Mesmo que você escreva no papel a lápis, depois apague de borracha, fica lá a marca daquilo que foi escrito. Então, a mesma coisa, aquilo que foi assistido pelas crianças, continuam lá. E eles assistiram mesmo os programas. E nas faculdades, Valdemar, nas também. universidades, nas As minhas não escolas. estão nessa fase ainda, estou preocupado. Olha. Mas uma das coisas é você prestar atenção realmente no que elas estão assistindo, né? Em que nossas crianças estão vendo. Tentar assistir os programas de forma antecipada para depois passar para elas assistirem. Ler com elas, né, livros sobre heróis, para se a gente não passar, ler livros para nossas crianças sobre os heróis, sobre princesas, sobre valores, elas vão assistir outros programas e ler outros livros. Então, temos que acompanhar muito fortemente, né? Não dá para deixar o tablet à vontade para as crianças, porque o risco de ter uma má formação do imaginário nas nossas crianças, deixando o tablet livre, deixando o computador livre, é muito perigoso, né? Tem que estar atento com nossas crianças, né? E isso também, assim, a gente precisa colocar uma certa responsabilidade nos pais, porque muitos pais me procuram me perguntando, sempre tem lá no meu perfil, né? Sempre me perguntam, eu quero fazer com que o meu filho leia, né? O que é que eu preciso fazer? Que passo a passo que eu preciso seguir? Primeira coisa que eu sempre pergunto, o que é que você lê? O que é que você está lendo todo dia na frente do seu filho? Ela fala, não, eu não estou lendo, então seu filho não vai ler. Eu comecei a fazer lá na minha casa uma biblioteca com bons livros, com bons clássicos. Peguei orientação com o Guilherme Freire, peguei orientação com outras pessoas e tal. E estou fazendo uma biblioteca de fácil acesso, na altura adequada. Não é que elas conseguem subir tudo, né? Mas que elas possam ter facilmente um acesso aos livros, comprando, deixando acessível para elas possam ter essa formação, né? Perfeito, E ler com elas, isso né? que a gente tem que fazer. E ler com elas. Elas precisam ver você lendo também, porque elas fazem pelo exemplo, né? Então, a partir do momento em que elas veem o pai, veem a mãe lendo em casa, elas vão querer ler em casa também. A minha não entrou nessa fase ainda porque ela está com 2 meses, nasceu agora. Mas ela já fica olhando para os livros, assim, atenta. Então, acho que eu já estou no caminho certo também. Agora, gente, Guilherme, nós tivemos um momento, né, em que as bases da nossa sociedade, né, eram instituições já muito consolidadas, como igreja e tudo. E isso foi sendo substituído ao longo dos anos, né? O Estado ocupando, inclusive, o espaço de educação dos nossos filhos, enfim. Que análise você faz dessa transformação, no peso disso, no imaginário que nós temos hoje, que eu vou chamar desse imaginário permissivo, tudo é permitido, né? Claro. É uma continuidade do que a gente falou nesse bloco pouquinho anterior. No primeiro bloco. Isso. Nessa ideia é o seguinte, quando nós temos desgastes históricos por N razões, e vem uma ideia chamada de humanismo, exato, que se confunde ao Renascimento, nos séculos de 1500, 1600, o século XVI, o século XVII, etc., nós temos uma alteração muito significativa no valor da sociedade como um todo. As religiosidades começam, e eu coloco várias delas, começam a perder muita força perante a sua sociedade. Obviamente que isso daí vai se perdendo aos poucos, nada é tão estanque, tão de forma agressiva. Um aspecto inicial que nós temos da cristandade, e quando a gente fala cristandade, significa a civilização cristã como um todo, sim, que é independente se você é polonês, se você é ucraniano ou português e francês. Existe um tecido, um manto, que recobre toda a Europa durante cerca de 1000 anos, do final do Império Romano até esse Renascimento, até basicamente o ano de 1517, já falo, que dá um tom da cristandade. Então, é a civilização cujos valores estão escritos na palavra, dentro de toda a ideia que está contida na Bíblia, no Novo Testamento, que pelo Novo Testamento a gente faz a leitura do Velho. É isso que a igreja constitui durante 1000 anos. Por N razões, isso vai sendo enfraquecido, esse tecido vai sendo esgarçado, e aí vem a reforma protestante de Lutero, Calvino, John Wycliffe, John Hus, e quebra essa noção como um todo e vai dando liberdades muito grandes para determinados grupos históricos, sujeitos históricos, como, por exemplo, a burguesia, que se vê representada numa religiosidade protestante, que até então tinha o seu freio de mão puxado, porque a igreja não permitia esse exagero do lucro, essa usura,
desmedida, coisa que o protestantismo vai ser mais permitido. É por isso que nós vemos grande massa da burguesia, de príncipes, governantes virando protestantes na Alemanha, no que é hoje em dia a Alemanha, no mundo do leste, nos países nórdicos. Quando nós começamos a ver esse grupo tendo extremamente poder, eles começam a alterar o poder político, que até então era de reis subjugados a valores cristãos. Agora, na maioria dos casos dentro da Europa, esses reis possuem uma própria voz. Tanto é que eles começam a analisar o reino como se fosse deles, não mais um pedaço de terra que eles têm que gerir em nome de Deus. Agora eles são a razão final de toda a sociedade. Quando esse desenvolvimento acontece, tem o grande padrão filosófico chamado de iluminismo. Não cabe aqui também aprofundar, mas nós vemos um ódio crescente e uma ruptura, uma quebra maior ainda do que os renascentistas fizeram. Tanto é que tem uma frase que permeia todo o ideal desses pensadores iluministas. Eu estou falando de Rousseau, Voltaire, Diderot, d'Alembert, etc. Abre aspas. O homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre, fecha aspas. Ele está dizendo que nem a monarquia e nem a religiosidade devem fazer parte dessa realidade. E eles usam, de novo, uma outra frase grega de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Então a religiosidade está sendo colocada cada vez mais em escanteio. Valores cristãos, no caso judaico-cristãos, estão sendo retirados da sociedade. Eu estou falando isso a partir dos anos de 1750. A Revolução Francesa foi o boom disso. E veja como as coisas vêm tomando proporção desde 300 anos atrás. Século XIX, mais aprofundamento. Século XX, mais aprofundamento. Aí chega um padrão de desestrutura total da sociedade, que os valores estão totalmente perdidos lá atrás. Para a grande massa, o Estado é laico, não pode ter religiosidade nas escolas, a cruz deve ser retirada. E aí você tem o que no lugar disso? A gente já falou, é o progresso material por um lado, mas a cultura sempre existiu. Que cultura que vai ser? O senhor Mateus colocou muito bem. O El Chan hoje em dia é obsoleto. É fichinha, né? Hoje... A roupa da Carla Pérez não é tão feia assim. Porque a hora que você compara com essas perversões aí, Ludmilla, Anitta, a Pablo Vittar, nem no português você consegue definir essa coisa. Você chama a Pablo, o que é isso? O gênero neutro adentrando, o gênero neutro só pode adentrar hoje em dia nas universidades porque foi feito um programa para isso. É muito bem pensado. E agora, só para finalizar o pensamento, Mira, dentro dessa tua colocação, veja, desde que o mundo é mundo, a sociedade humana ela é formada na sua raiz principal, a célula-mãe da sociedade, é a família. O que eles fazem na atualidade? Destroem a célula-mãe. Eles não estão destruindo a família, eles estão alterando o significado de família. Então, a família pode ser 2 pais e uma mãe, 2 mães e um pai, ou 2 mães ou 3 mães, não interessa. Isso é uma família. É uma família desestruturada perante os padrões que sempre existiram. Então, veja, de novo, só para finalizar, nada fica no vácuo. Sempre tem alguma coisa que rege esses valores. E o que nós temos hoje em dia de valores, são valores, na comparação do que a gente sempre teve, extremamente deturpados. Então, uma crescente sexualização, uma crescente perversão, ela é sentida aos poucos e as pessoas que vêm agem em conformidade com isso. É tipo uma forminha de gelo. Você tem uma forma de gelo que na realidade redonda, o gelo vai sair redondo. Quadrado vai ser quadraado. Que na realidade está deformando o imaginário das pessoas, né? A gente vai fazer um intervalo e a gente já volta, Guilherme. Um minutinho, que o nosso bloco encerrou aqui.
Eu vou para o intervalo, mas fiquem aí conosco porque a gente vai voltar falando também das novelas. E aí você vai entender melhor ainda o que a gente está falando. Fica aí, já voltamos, Guilherme. Vamos voltar aqui com o programa Qual é o Valor, pegando desse fio, né, que o Guilherme estava comentando há pouco, Matheus. Se a gente trouxer a discussão agora, Valdemar, para as novelas, a gente vai observar que a novela sempre foi um momento de lazer, de constituição social ali, quando tinha altos índices de audiência. Um momento de ócio, que você estava lá para se divertir. Todo mundo junto fazendo a mesma coisa no Brasil. Estavam colocando cultura ali, conhecimento na sua cabeça. Exatamente. E aí a gente foi aceitando aos poucos, não era assim, de cara. A gente ia começando a achar normal uma traição, aí depois a novela começou com o divórcio. Aí, influenciou, inclusive, né? Cada coisa, a gente vai influenciando a sociedade. Vamos jogar algumas cenas de novelas aqui? Aí, vamos ver, para a gente discutir aqui com os nossos convidados. Vamos ver o que a Mira colocou para nós. Ó, para aí um pouquinho. A Força do Querer. Essa daí era uma personagem que chamava Bibi Perigosa. Se vocês se lembram, vocês que estão em casa, essa personagem, ela se uniu, né, ao marido, se tornou também traficante, passou a ser respeitada no morro. E aí, o que era para ser a vilã, na verdade, passa a ser admirada por toda a sociedade, porque ela era bonita, ela era vencedora no intuito que ela tinha de conquistar aquele morro, de se tornar uma grande traficante com muito dinheiro. Então, gente, percebe aí, né, a inversão dos valores, penetra no imaginário das famílias, né? Na realidade, ela traz uma ideologia, ela traz uma filosofia, ela traz um padrão comportamental que vai dizer realmente, olha, o crime compensa, estou aqui me divertindo, fazendo festa, com roupas, com joias, com carrões, com dinheiro e tal. E o imaginário da família vai se transformando. Se você vê isso aqui pela metade, você vai achar que aquilo é bom, quando na realidade não tem nada de bom, né? Exato, perfeito. E a TV, o rádio também, eles têm muita influência no imaginário nesse sentido. A gente, às vezes, acha que pelo fato de ser uma novela, as pessoas não vão acreditar nisso, as pessoas não vão levar isso em conta, mas a história já diz que isso não acontece. Não sei se vocês já conhecem o caso da Guerra dos Mundos, que foi encenado, né, no rádio. A Guerra dos Mundos do H.G. Wells foi encenada no rádio pelo Orson Welles, e quando ele estava encenando, né, olha, tem alienígenas invadindo a Terra. Quando as pessoas mudaram o rádio, pararam naquela estação, todo mundo acreditou. Foi um pânico generalizado, todo mundo saiu na rua acreditando que realmente os alienígenas estavam invadindo a Terra. Então, o rádio, a TV, hoje também a internet, eles têm muita influência sobre o imaginário. Não é porque é ficção que a gente não acredita naquelas histórias. Todo mundo se relaciona com um personagem de ficção, todo mundo gosta de um personagem de ficção. E esses personagens, eles se tornam, pra gente, exemplos daquilo que a gente quer ser, né? Então, toda criança, ela sempre quer ser o príncipe, sempre quer ser a princesa, sempre quer ser o herói, sempre quer ser um personagem valioso, sempre quer ser um personagem virtuoso que a gente vê nas histórias. Quando a gente se torna adulto, isso não deixa de ser diferente. Então, as novelas, elas influenciaram muito aquilo que a gente está vendo nos dias de hoje. Essa sexualização, essa deturpação dos valores. Padrão de vestuário, né? De não, roupas. Tudo. Coloca aí a cena Cida, de uma outra novela do Dancing Days, até pra, já que você está falando da sexualização, para a gente mostrar nessa época o sucesso que foi isso, gente. As meninas começaram a se vestir dessa forma. Guilherme, o que você tem a dizer sobre isso, Guilherme? Bom, acho que a última novela que eu vi foi Rock Santeiro. Tem essa aqui também. Pode falar do Rock Santeiro, então, que foi bem emblemática. Mas o padrão é isso. Mesmo a Disney, né, que tem uma alta cultura nos filmes, nos desenhos, né, maravilhosa, era música clássica, tinha uma alteração de padrão. A hora que você vê o vilão, ele é mais forte, mais legal às vezes, mais bem vestido do que o herói, que colocam ele como um desmilinguido, um cara sem muito padrão, porque a criança vai pegar aquela ideia inicial de chegar no final e achar, nossa, interessante, ele era
uma pessoa mais, né, mais fraca perante ao vilão, mas ele conseguiu superar por várias razões. E hoje em dia, a inversão é 180 graus. Está na outra contramão. O legal é o traficante, o legal é o que trai, o legal é que a mulher que sai com mais homens. É isso. É uma tristeza. Parece parte de um plano para desestruturar todos os valores que nós temos até então. É por isso que nós temos uma sociedade amortecida que aceita quieta mentiras ditas deslavadamente na TV. Está amortecido, a pessoa está amortecida. Né? O Durkheim, que era um grande sociólogo do século XIX, dizia o seguinte: às vezes quando uma mentira é tão escancarada aos seus olhos, a mente trava e não consegue processar aquilo. Isso é para o século XIX. Diferentemente do que nós temos hoje, foi tão retirado, o padrão de comparação tão retirado, que só tem um padrão, só existe uma forma, só tem uma veia de entendimento. E aí fica fácil para você controlar esse gado. E a televisão, com a sua novela, no meu ponto de vista, ela é uma grande transformadora dos seres humanos zumbis, né? Porque aquilo vira uma realidade, uma diversão, padrão de cultura e de aprendizado também, né? Muitas vezes. Emília, essa do Roque Santeiro, você vai lembrar também, né? Você assistiu, né? Assisti. Assistiu, né? Foram 3 tentativas, foram censuradas as 3 vezes, e na última, quando conseguiram colocar a novela no ar, tiveram que cortar várias imagens, porque era a época, estava terminando ali o militarismo e tal, e o autor era comunista, Dias Gomes. Então, foi uma novela emblemática. Na cidade de Asa Branca, né? A cidade de Asa Branca. Tem uma história que foi marcante, né? Que tinham 2 padres, né? Um padre mais conservador e um padre mais progressista, né? Então, o padre conservador era chato, era bravo, era toda a característica ranzinza e tal, né? E colocaram lá o padre progressista mais jovem, né? Mais pravante e tal, e o padre acabou se engraçando com a filha do senhorzinho Malta. E a filha ainda maltratava o pai, tinha as questões todas. Então, você veja, eles colocaram realmente essa forma de comparação entre 2 padres e direcionando para um aspecto específico da igreja, né? Então, vai moldando realmente, vai direcionando. Tivemos casos Nada é por acaso. Nada é por acaso, Nada né? é por acaso. Tivemos novela específica que tratava do processo de eleição, né? De você fomentar ou não a queda ou não queda de um presidente. Isso tudo vai influenciando e vai direcionando o imaginário da população, né, Matheus? Com certeza, né? Novelas, filmes e livros também muito famosos costumam fazer isso. Por exemplo, sempre dizem, né, todo mundo diz assim, vamos dizer assim, corriqueiramente, falam, não, olha, os padres colocavam veneno nas páginas dos livros na Idade Média. Bom, isso aí foi tirado do Nome da Rosa, do Humberto Eco, quem assistiu, quem leu o livro. Sim. Ou, por exemplo, essa história de que Jesus foi casado com Maria Madalena, que o Dan Brown, no Código da Vinci, espalhou isso. Então, os livros, os filmes, as novelas, no Brasil, elas fizeram muito efeito. Mas esses filmes, como os filmes do Dan Brown, né, os livros do Dan Brown, eles fizeram muito efeito, eles fizeram um efeito muito mundial. Então, é quase que todo mundo hoje é uma espécie de conspiracionista ao estilo do Dan Brown, né? As pessoas começam a acreditar nesse tipo de coisa. E ele está o tempo todo atacando a igreja, atacando a religião, atacando o catolicismo. E a gente vai percebendo que as pessoas, por assistirem a esses filmes, por lerem esses livros, que não tem o senso crítico hoje em dia não é um termo nem tão bom, porque já foi meio distorcido, mas não tem o discernimento de entender o que é ficção e o que é realidade, né? Não tem esse discernimento de pesquisar, de ir a fundo para ver o que é verdade sobre a igreja, o que é verdade sobre a religião e o que não é. Isso sem falar em alguns movimentos que vão deformando realmente o imaginário com a pressão de grupo, né? Sim. Se você tem lá 5 pessoas que pensam parecido e uma terceira pessoa, né, uma sexta pessoa lá que pensa realmente na busca da verdade, essas 5 pessoas pressionam tanto aquela pessoa que busca a verdade que ela acaba aceitando pela pressão do grupo aquilo que não é verdade. Então essa pressão é muito forte, essa é uma das formas. Outra é a questão do aliciamento, né? Os caras vão devagarzinho, conversando, os aliciadores, incutindo na cabeça, tal. Não se faz uma orientação direta a um ato, né? Mas nas crianças dizem, olha, quero fazer um desafio. E faz um desafio, vai lá e provoca o pai.
depois vai lá e faz isso, coisinha Sabe o que que eu simplesinha. lembrei aqui, E depois Valdemar? fica mais firme. Eu lembrei aqui, vocês vão achar que eu tô ficando doida. Eu lembrei aqui, gente, da serpente com a Eva. O que, que a serpente falou? Não, come, não vai fazer mal, não. Hoje é mais ou menos assim, Mas gente. é uma distorção da Toma realidade. isso aqui, não vai te fazer mal. Consome isso aqui, é só um pouquinho, não vai te fazer mal. E aí vai... Devagarzinho, né? Devagarzinho. 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 Né, Guilherme? Faz sentido aqui eu lembrar da Eva lá do Adão, lá atrás. Porque foi isso que a serpente fez, dissimulada. É claro. Serpente é entendido origens de imaginário. É. Com certeza, as origens bíblicas de padrão de história, elas são maravilhosas. Tanto é que tem um livro de um grande linguista canadense chamado Northrop Frye. Ele escreve um livro chamado Código dos Códigos. E ele nem era religioso. Ele só trabalha as ideias de todos os códigos literários na Bíblia. E qual que é a importância disso, né? Utilizando esse tema de Adão e Eva para a formação de um imaginário, da onde surge um mito fundador da ideia monoteica de um Deus criador para civilizações judaico-cristã e também islâmica, de certa forma, quando bebe ainda nessa fonte, é a formação desse imaginário com esses valores, né, que tem em Adão e Eva o início de tudo isso, que para cada mente humana nós temos uma melhor forma de contar uma história, né? E Mateus pode dizer até de forma com mais propriedade essa questão, porque você tem novela, tem ficção, tem conto, tem narrativas, e isso cria um padrão estrutural mental sobre aquelas histórias, né, que para nós cristãos, histórias que ocorreram em todos os seus sentidos. Muito bom. Né, e é uma história com uma ideia muito maravilhosa de continuidade, onde os judeus param, né, até o advento de Cristo, só ficam com o anterior, e nós continuamos. Então é uma linha única da história da humanidade até o advento do arquétipo principal, do ponto de vista, né, de modelo, que é o próprio Deus encarnado. Quando nós utilizamos isso, não apenas como uma leiturazinha de fim de semana informativa, mas como um entendimento do que nós somos como co-herdeiros de toda essa jornada da história humana, desde os seus primórdios, isso é fantástico, porque nós não somos apenas observadores, nós fazemos parte dessa Constituição inteira. Nossa, gente, ó, eu vou ter que te interromper, Guilherme. Nós vamos fazer um Muito acordo bom. aqui já no ar. A gente vai ter que se encontrar para tomar um café, porque o assunto não terminou, o programa terminou, mas o assunto O assunto vai longe. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Guilherme. Uma pena que a gente Eu que chegou ao fim agradeço. aqui. Matheus, Eu que agradeço, muito obrigada. obrigado, Valdemar mesmo. Valdemar também. Mira, que alegria, né? Grandes Muito bom. poderes trazem grandes responsabilidades, né? Vamos formar o imaginário da melhor forma para poder fazer o bem com ele, né? Com certeza. Obrigada, gente, vocês aí de casa. A gente se vê de volta no próximo programa Qual é o Valor? Até lá.